Olá pessoal, tudo bem? Eu sou o professor Bartolomeu Barcelos e vou acompanhar vocês na unidade curricular de observação da prática docente. Essa unidade curricular, ela é uma unidade muito relevante em todo o curso de formação de professores, seja uma licenciatura ou seja um curso de pós-graduação, pelo fato de que é nesse momento que é oportunizado ao docente em formação fazer reflexões, sobre a prática docente, sobre o contexto educacional, a partir do momento que ele teve contato com as teorias educacionais ao longo do curso. Então, ela é uma unidade curricular totalmente prática, onde efetivamente o docente ele irá a campo. Ou seja, ela é uma unidade curricular de 20 horas, onde vocês precisarão visitar uma instituição de ensino que oferte cursos técnicos, e dentro desses cursos técnicos vocês precisarão observar também a sala de aula, o contexto de sala de aula, para observar a prática docente de um dado professor. Então, ela é uma disciplina muito relevante para a formação de professores, que principalmente nós que atuamos na educação profissional e tecnológica, ou que pretendemos atuar, é o momento que a gente faz essa reflexão entre as teorias educacionais que nós já tivemos contato com a prática docente, realmente como ela acontece. E a partir disso, isso pode gerar novos significados para nós como docentes em formação. Então é muito importante que vocês já organizem os seus cronogramas para que vocês possam aí e façam os seus devidos contatos para que nos próximos dias vocês possam fazer aí, ter a oportunidade de fazer essa observação em alguma instituição de ensino que oferte cursos técnicos. Então pode ser a disciplina de um colega professor ou uma instituição que vocês tenham aí facilidade de acesso. Mas isso é primordial, então, para o desenvolvimento da nossa unidade curricular. Então, somente para destacar, o objetivo dela é observar as aulas teóricas e práticas de colegas professores, através da lógica da análise do trabalho e registrando essas observações por meio, então, de relatórios e avaliando essas atividades que vocês observaram. A nossa unidade curricular, ela é dividida em dois tópicos de estudo. O primeiro, que nós podemos dizer que é uma parte mais teórica, que destina-se 5 horas de estudo para o estudo do que é a observação pedagógica. Então, o que é o contexto da escola, o que é o contexto da sala de aula, como que vocês fazem o registro dessas observações e como que vocês vão registrar e formalizar isso por meio de um relatório. Então, vocês devem dedicar aí, nos próximos dias, 5 horas para fazer o estudo do conteúdo do livro didático da nossa unidade curricular, que tem como nome Observação Pedagógica. E 15 horas, que é o tópico 2, que é a atividade prática, que são as observações que vocês necessitarão ir a campo. Então, essas 15 horas, elas serão destinadas aí à observação da prática docente, aí do contexto da escola, do contexto escolar, e ao registro dessas observações, para que depois seja possível nós formalizarmos isso mediante um relatório de observação da prática docente. Então, esse é o foco da nossa unidade curricular. No ambiente Moodle, vocês vão encontrar 2 vídeos de orientação básica, inclusive um deles é este, que é uma apresentação de forma rápida e global da nossa unidade curricular, dos métodos de trabalho, e o outro vídeo, ele versa sobre o livro didático da unidade 1. É um vídeo muito rápido também, mas que ajuda aí a fazer uma reflexão básica sobre a questão da observação pedagógica. Então assistam esse vídeo também e façam a leitura do livro didático. Os instrumentos e critérios de avaliação. Então nós teremos 2 atividades avaliativas na nossa unidade curricular, que é o relatório de observação da prática docente, que terá peso 4. Esse relatório vai ser o produto das observações e dos registros que vocês realizarem no momento da observação da escola e da sala de aula. Então é importante que vocês realizem aí, ao longo dos próximos dias,
entre o dia 22/11 e o dia 6/12, 22/11 e 6/12, que vocês consigam viabilizar, né, então, a observação em sala de aula e do contexto da escola, no mínimo aí umas 2 observações em sala de aula, para que vocês consigam, né, fazer suas anotações, os seus registros, utilizando os roteiros de observação que estão sendo disponibilizados dentro da nossa unidade curricular. Por que vocês têm que fazer essas observações entre 22/11 e 6/12? Para que no dia 7/12 vocês realizem a avaliação presencial da nossa unidade curricular. E essa avaliação presencial, ela tem peso 6 e ela vai também ter como objetivo, né, fazer uma reflexão prévia aí sobre o que vocês já observaram até esse dado momento ao longo da nossa unidade curricular. Então é muito importante que vocês busquem fazer essas observações nesse período que eu destaquei, para que vocês tenham também base, né, para que vocês possam desenvolver com tranquilidade a nossa avaliação presencial. Então isso é primordial. Então organizem-se na questão de prazos, contatos, para que a gente consiga aí operacionalizar todo esse processo prático de maneira tranquila, tá bom? E se a gente olhar a nossa unidade curricular, então olha só aqui, ó, ela está organizada em 2 tópicos. No botão observações, aqui nós temos então, ó, o plano de ensino da nossa unidade curricular, esse vídeo de observação que estará inserido aqui e o nosso roteiro de estudos. Então, de 17 a 22, faça um estudo do tópico 1. Do dia 23/11 ao dia 14/12, ele é o tempo que é destinado à confecção, né, do nosso relatório de observação da prática docente. Lembrando que entre o dia 22/11 e o dia 6/12, é muito importante que vocês já tenham realizado no mínimo aí 2 observações em sala de aula, uma aulinha de 50 minutos de um colega professor, para que vocês possam fazer essa reflexão crítica, essa análise crítica, né, de como que é a atividade docente, a prática docente dele, e bem como analisar o contexto da escola. Então é muito importante que vocês se organizem para isso. Encaminhem suas dúvidas, né, sempre por sistema de mensagens ou fórum, que eu vou estar constantemente acompanhando vocês. No dia 14/12 é o prazo final para a postagem do nosso relatório de observação da prática docente, conforme os padrões estabelecidos e as orientações repassadas aqui ao longo da nossa unidade curricular. O tópico de estudo 1, então, nós chamamos ele de observação pedagógica. Nós temos o vídeo, então, que eu já havia comentado, de orientação básica dessa temática, o livro da nossa unidade curricular. Então dediquem, né, um tempo para visualizar esse vídeo e depois fazer a leitura atenta desse nosso livro didático, né, de observação pedagógica. O tópico 2, então, ele é destinado principalmente às orientações e ao compartilhamento do material aí relacionado ao relatório de observação da prática docente, onde nós teremos aqui no dia 30 de novembro a nossa webconferência, e aí ela vai ser destinada ao quê? A repassar, então, fazer algumas reflexões um pouco mais consistentes sobre a questão da observação pedagógica, orientações sobre a coleta, né, o registro das observações e sobre a confecção e desenvolvimento do relatório, né, ao longo do transcorrer aí da nossa unidade curricular. Nós temos aqui 2 roteiros, né, 2 modelos que estão sendo compartilhados com vocês no formato editável. Um é o roteiro de observação do contexto da escola e do contexto da sala de aula. Então, vocês farão a leitura do livro didático e no livro didático vocês já vão ter contato com essas orientações. Então, esses roteiros, eles vão servir como elementos norteadores, né, do que vocês devem observar dentro da sala de aula e dentro do contexto da escola. Então, são 2 roteiros que têm aí os questionamentos mínimos necessários que vocês precisam, né, observar, os elementos que vocês precisam observar para que vocês possam registrar eles. E depois desses registros, pode ser diretamente nesses roteiros, que vocês tenham condições de construir todo esse relatório, todo esse material que vocês vão buscar desenvolver, né, ao longo da nossa unidade curricular. E o segundo template é o template, então, do relatório de observação. Então aqui consta a estrutura do relatório e orientações do que deve conter em cada etapa, em cada seção do relatório.
ele deve ser utilizado como padrão para que vocês consigam desenvolver aí e apresentar esse relato descritivo, né, do que foi observado no contexto escolar e no contexto da sala de aula. E aqui nesse campo, atividade de aprendizagem, relatório de observação, é onde vocês deverão postar o relatório de vocês. Então, aqui nós temos orientações básicas, a data, que é a data final para a postagem do relatório é o dia 14 de dezembro, e aqui os critérios de avaliação. Nesse processo, então, dentro de todo esse contexto, essa era a orientação geral que eu queria compartilhar com vocês, para que vocês possam aí desenvolver a nossa unidade curricular com tranquilidade, porque ela é uma unidade de cunho prático, então o objetivo realmente é que vocês possam ir a campo, que vocês possam refletir sobre, observar e refletir sobre o contexto escolar, sobre a prática docente e principalmente buscar, então, gerar novos sentidos, e novos significados para a prática de vocês como docentes. Então temos que nos permitirmos fazer e desenvolver todo esse processo, ok? Então, a partir disso, eu me coloco à disposição de vocês e se vocês precisarem fazer algum tipo de contato, estou à disposição aí via sistema de mensagens, via fórum de dúvidas e a gente vai conseguir aí desenvolver o trabalho de forma tranquila e qualquer dúvida vocês podem contar comigo, tá bom? Bons estudos e um abraço para vocês.